Eu vou falar de um jogador, vou falar rapidamente de um cara que me veio à cabeça na hora que a gente estava conversando, né, na reuniãozinha de pauta virtual que a gente faz, e eu não sugeri esse assunto assim, me vieram alguns nomes, mas eu vou trazer um cara mais recente que, longe de ser um ídolo, mas foi um cara que resiliente pra caramba. Esse cara, nossa, teve a minha admiração porque ele estava treinando em separado já e de repente a vida do cara mudou, felizmente para o Botafogo, porque ele acabou sendo beneficiado e ganhando um presente de ter feito um gol que sacramentou um título. Estou falando do Rafael Marques. O Rafael Marques, que chegou ao Botafogo em 2012, ele foi um cara que, quando chega ao Botafogo, havia uma expectativa, porque ninguém conhecia o cara, né? O cara foi cria, foi cria da Ponte Preta, aí rodou o interior de São Paulo, chegou a ter uma passagem rápida no Palmeiras, mas foi jogar no futebol turco. Ficou 3 anos no futebol turco, e depois para o futebol japonês. 3 anos de futebol japonês. E de repente surge Rafael Marques no Botafogo em 2012. Lembrando que 2012 não é 2022, um SAF, né? Então era aquela dificuldade você trazer certos jogadores e tal. E de repente surge um cara desconhecido, um centroavante comprido, magriça, né? Eu me lembro que eu dei uma olhada nos lances dele, achei até interessante, que era um cara que se movimentava e tal. Mas o que acontece é que ele não se firma. O Oswaldo de Oliveira, que era o treinador, aliás, Oswaldo, hein? Por favor, hein? Oswaldo é um show estranho aí agora, ultimamente. Enfim, aliás, o Oswaldo está estranho também, né? O Oswaldo fez um repaginamento ali que eu achei que está meio esquisito. Uma harmonização. Esse é o nome. Enfim, e o Oswaldo apostou e tal no Rafael Marques, e, cara, não estava dando liga. O cara não conseguia, e não só não fazia gol, como não conseguia render. E ele passou a temporada de 2012, ele chega à metade do ano, mês de julho, e ele, cara, não se firma e acaba sendo barrado, vai para o banco, tinha jogo que nem era relacionado. Bom, ele fecha a temporada de 2012 sem nenhum golzinho, ele fez 15 jogos e nenhum gol. Aliás, 17 jogos, se não me engano, acho que ele faz 15 no total do... Deixa eu até conferir aqui, cara, para não não falar bobagem, né? Eu tinha separado aqui certinho para não ter erro. Ele faz o total de 17 jogos, exatamente. Ele faz 15 no Brasileiro e dois jogos pela Sul-Americana, que o Botafogo acaba caindo para o Palmeiras, né? E beleza. E aí, cara, o que acontece? A torcida não aprovou, ele mesmo realmente não rendeu. E aí, cara, para a temporada, ele tinha contrato, estava sob contrato, evidente, e para a temporada de 2013, ele praticamente foi descartado. Ele começou a treinar em separado, Botafogo esperando uma oportunidade para negociar, o papo é esse, porque houve um investimento, né? Investiram para trazer o Rafael Marques, e o Botafogo começa a temporada de 2013, lembrando, hein? Temporada de 2013 é a temporada em que o Botafogo acabaria conquistando o título do Carioca. E 12, lembra que chega nosso Clarence Seedorf, né? Então o Botafogo estava meio que tentando se reestruturar para um ano de 13 interessante. Só que não se contava com o Rafael Marques, ele estava treinando à parte. O Oswaldo experimentou algumas situações e nada acontecia durante o Campeonato Carioca. Passou praticamente a Taça Guanabara inteira. E aí, cara, na rodada que antecedia as semifinais da Taça Guanabara, o Rafael Marques volta a ter uma oportunidade. E aí, cara, com um passe de mágica, o cara entra e começa a render. E eu não sei o que aconteceu, eu acho que tem até uma certa situação, uma ligeira semelhança com o Borrachinha, porque o Borrachinha não estava tendo oportunidade nenhuma, ok. Só que o Rafael Marques teve oportunidade, estava sendo escanteado, então talvez para o Rafael Marques ele tenha entrado nessas partidas com a faca nos dentes e falar, cara, eu tenho que mostrar jogo aqui, porque eu vou rodar. E o que acontece, minha galera, é que a partir desse jogo, o Rafael Marques passa a ganhar espaço no time do Botafogo. E não só ganha espaço, o Botafogo vai para as finais, depois ele vai ele ganha a Taça Guanabara, né, de 2013, vai para a Taça Rio, passa o carro, vai passando e chega na última rodada da Taça Rio, e o Rafael Marques finalmente faz seu primeiro gol ainda no Campeonato Carioca, e quando chega na final da Taça Rio, contra o Fluminense, o Botafogo tinha vantagem contra o Fluminense, se ganhasse o jogo, até jogava pelo empate, salvo engano, né, contra o Fluminense nesse jogo. Se ele empatasse, ele era campeão carioca.
o Fluminense tinha que ganhar do Botafogo para ganhar a Taça Rio e aí forçar uma final com o Botafogo. Mas o destino, da mesma forma que o destino foi bastante generoso, não digo nem generoso, mas justo com o Borrachinha, né? O Borrachinha que ficou totalmente escanteado e sobra um jogo que o cara arrebenta, o destino também esperou para que no jogo final da Taça Rio, o Rafael Marques, que tinha sobrado, o Rafael Marques fosse o autor do gol do Botafogo, o gol que frisou, sacramentou, chancelou o título, não só da Taça Rio, como o título carioca. Então, se você olhar na estatística e olhar ali, final do Botafogo, campeão carioca 2013, 1-0 Fluminense, gol de Rafael Marques, o mesmo jogador que estava treinando separado e o Botafogo só aguardando uma proposta para negociar esse jogador. Bom, o Rafael Marques ganhou seu espaço no Botafogo e titular absoluto na campanha do Campeonato Brasileiro de 2013. Uma campanha muito legal que fez com que o Botafogo voltasse a disputar uma Libertadores. Né? O Botafogo não disputava uma Libertadores desde 1996, ou seja, o século passado. E aí o Rafael Marques foi uma figura importante no time do Botafogo, centroavante titular absoluto, se entendeu muito bem com Seedorf, com Andrezinho, Felipe Gabriel, a rapaziada que é aquele time ali que fez bonito no Brasileiro. E o Botafogo acaba conseguindo uma classificação para a Libertadores, o Rafael Marques dá uma subida de nível. E aí, meu amigo, ele recebe propostas e tal. Aquele cara que não estava recebendo proposta nenhuma, que estava treinando em separado, recebe proposta e mete o pé no início de 2015 para o futebol chinês. O Rafael Marques nem participa da campanha, aliás, de 2014, falando besteira aqui, 2014 da Libertadores. O Rafael Marques não participa, o iniciozinho da temporada ele se representa, o Botafogo negocia e ele mete o pé para o futebol chinês. Então eu quis lembrar aqui o Rafael Marques, que não era um craque, mas se tornou um jogador importante mesmo, um cara inteligente. Lembrando, né? Ele faz esse gol contra o Fluminense, já tinha feito 3 golzinhos, se eu não me engano, 3 golzinhos no Campeonato Carioca, e depois no Brasileiro, meu bom, o que acontece, hein? No Brasileiro, ele faz contra o Vasco da Gama e também faz 2 vezes contra o Flamengo. Ele gostava de fazer gol em clássico, passou a gostar de fazer gol em clássico. Então ele deixou a marca contra o Fluminense, num jogo que acaba sendo histórico, né, que chancela o título, e depois do Campeonato Brasileiro contra o Vasco e contra o Flamengo. Aliás, contra o Vasco, ele mete um golaço, cara, uma bola que foi metida para ele, dá um cortezinho, bonitão, sai passando, patinando, inclusive deve estar sendo, até hoje deve estar patinando ali. Enquanto o Flamengo, ele faz um gol bonito também, numa vitória de 2-1, uma metida de bola maneira, acho que foi até do Lodeiro. O Lodeiro lança de canhota, ele entra no meio, cheio de estilo, e mete de prima, de pé direito no ângulo do goleiro. Rafael Marques, um jogador absolutamente subestimado, foi colocado de lado, e de repente o cara dá uma volta por cima, com direito a título e tudo.